Muito bem! Olá, caros alunos. Aqui é o professor Felipe Germano para mais um módulo com vocês. Dessa vez, módulo 5. Nós vamos falar sobre design experimental, que abrasileirando fica delineamentos experimentais, né? Nós vamos falar um pouquinho aí desses delineamentos experimentais, as suas características, definição, características, o que é, para que serve, e vamos aproveitar o ensejo, né, dessa caracterização sobre delineamentos experimentais e vamos falar sobre validade interna e externa como duas características buscadas dentro dos nossos experimentos e também nas nossas intervenções. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Eu acho que aconteceu uma coisinha. Eu estou compartilhando tela, mas não estou na tela certa. Agora sim, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar sobre o que é delineamento experimental. Bem, eu vou usar aqui, estou usando para vocês a definição do Johnston e Pennypacker, de uma edição de 2009, onde eles falam que delineamentos experimentais são formas de arranjar condições, controle e condição experimental, de tal forma, de tal sorte que permita comparação para ajudar o efeito, para ajudar a isolar o efeito da variável independente sobre a variável dependente. Tá, Felipe, acho que entendi. Como assim? Então, pessoal, quando a gente fala de arranjar condições, veja, todo experimento ele tem duas condições. Quando a gente fala de experimentos, estamos falando sempre de duas condições. Quais são essas condições? Uma condição controle, seria aquela condição onde nós temos todo o nosso experimento acontecendo, com exceção da nossa variável independente, com exceção da nossa variável experimental, aquela que aquela que o experimentador manipula. Então, você começa a rodar o seu experimento sem a sua variável de interesse, sem a VI. Essa seria a condição controle. Quando você tem a condição experimental, você coloca a sua VI, você coloca a sua intervenção, você inicia o seu tratamento. Ah, legal, Felipe, estou entendendo, mas assim, para que servem essas duas condições e o que tem a ver isso com delineamento? Então, pessoal, essas duas condições, basicamente, elas servem para você comparar os efeitos da sua intervenção. Um delineamento experimental, dessa maneira, ele é uma forma, uma ferramenta que você tem para que seja usada, para que você possa comparar o efeito da sua intervenção. Não tem como a gente saber se um determinado tratamento, se uma determinada intervenção teve efeito, se eu não tenho como compará-la, se eu não tenho um parâmetro de comparação. Então, os delineamentos, eles oferecem para a gente essa forma de comparar condições. Eu comparo uma condição sem tratamento com uma condição com tratamento. Bem, como vocês já devem ter aprendido em outros módulos, quando eu falar aqui em VI, que é variável independente, quando eu falar em tratamento, quando eu falar em intervenção, estou sempre falando da mesma coisa, tá bom? Eu estou usando VI, tratamento e intervenção como termos intercambiáveis. Ora eu vou usar um, ora eu vou usar outro, mas estou sempre falando da mesma coisa, estou sempre falando do nosso tratamento, daquilo que a gente está fazendo, esperando que tenha um efeito sobre a mudança no comportamento do nosso indivíduo, do nosso participante, tá bom? Então, mais uma vez, de acordo com Johnston e Pennypacker, estamos ali, quando usamos um delineamento experimental, estamos tentando arranjar as condições controle experimental para verificar se houve efeito de tratamento. Felipe, mas por que isso é importante? Por que verificar o efeito de um tratamento é importante? Ué, mas quando eu faço um tratamento, inicio uma intervenção, se ela teve efeito ou não, isso não é evidente? Mudou, né? Mudou o comportamento. Mais ou menos, né, galera? A questão
é a seguinte: quando a gente fala de tratamento, a gente inicia um tratamento, inicia uma intervenção, o que a gente está querendo? Que essa intervenção seja bem sucedida na mudança do comportamento. Lindo e maravilhoso. Porém, será que é a nossa intervenção, é o nosso tratamento que de fato está mudando o comportamento do indivíduo? Ou seriam outras variáveis, outras questões que estão interferindo no desempenho? Será que ele mudou porque o nosso tratamento de fato funciona? Será que ele mudou porque outras variáveis, outras questões ambientais, outras variáveis não controladas, ou que a gente vai chamar de variáveis estranhas, não estão, na verdade, interferindo nos resultados? Ah, Felipe, mas por que isso é relevante? Se mudou, não tá bom, não? Neste caso, não. Por quê? Porque se a gente tenta usar um tratamento posteriormente em um outro momento, a gente quer que o tratamento, ao ser aplicado da mesma maneira, tenha os mesmos resultados. E quando a gente não tem certeza se foi de fato o tratamento que mudou o comportamento do nosso indivíduo, ou se foram outras variáveis não controladas, se a gente não sabe distinguir o efeito do tratamento de outras variáveis estranhas, dificilmente vamos conseguir uma replicação desse tratamento tendo os mesmos resultados. Então, pessoal, é muito, muito importante quando a gente fala de delineamento enquanto um desenho experimental mesmo, buscar maneiras de arranjar as condições controle e experimental de tal forma, de tal sorte, que eu permita falar de forma correta, tendo certeza, melhor dizendo, me permita ter certeza sobre foi sim o meu tratamento e não outras variáveis. O meu tratamento foi o responsável pela mudança na VD. Outra coisa, quando eu falar de VD aqui para vocês, estou falando de comportamento-alvo, comportamento que a gente espera que seja modificado. VD, nesse caso, enquanto comportamento-alvo, variável dependente, certo? É a nossa, é o nosso, uma das nossas principais medidas, a medida de VD ou a medida de comportamento alvo, beleza? Então, deixei bonitinho aí para vocês a questão de isolar o efeito da variável independente sobre a variável dependente. Quando a gente fala isolar, pessoal, só para deixar claro, isolar o efeito da variável independente é exatamente o que eu estava falando para vocês. É ter a certeza de que foi o meu tratamento que funcionou na mudança do comportamento do nosso indivíduo. E não outra coisa. Isso é isolar o efeito. Ok? Bem, então a chave para isso é garantir que a única diferença entre as condições seja a presença da VI. Então veja, quando a gente fala de isolar o efeito, e sabendo que eu tenho duas condições, eu vou arranjar essas condições de que maneira? Eu vou fazer com que a condição controle e a condição experimental sejam exatamente iguais. Uai, Felipe, mas se eu tenho uma condição controle, que é uma condição sem intervenção, certo? Exatamente igual à condição intervenção, elas não vão ter diferença. Exatamente essa é a ideia. A ideia é que o comportamento do indivíduo, se mudar de uma condição controle para a condição intervenção, ele vai mudar em decorrência de uma única diferença que existe entre essas condições. Qual é essa única diferença que existe entre as condições que são, no restante, iguais? A presença da VI ou a presença da variável independente. Ou, falando de outra maneira, a presença do tratamento. Perfeito, pessoal? Então, sabe aquela velha história? Se eu vou fazer vou começar um tratamento com uma criança, vou começar o tratamento com uma criança, um tratamento para diminuir comportamentos disruptivos, por exemplo.
E antes de começar esse tratamento, eu começo a fazer uma mensuração, a frequência, a magnitude desses comportamentos. Eu começo a fazer essa mensuração com minha condição controle. Mas para fazer isso, se eu estou fazendo essa mensuração, tirando essa medida dos comportamentos disruptivos, enquanto a criança está em casa, quando eu for iniciar o meu tratamento, eu vou iniciar o meu tratamento com a criança na casa dela. Por que isso? Porque da condição controle para a condição intervenção, precisamos ter apenas uma diferença, que é o tratamento. Se na condição controle eu fiz a mensuração enquanto a criança estava em casa, na condição intervenção, eu vou fazer o tratamento enquanto a criança está em casa, para depois medir os comportamentos disruptivos. Se na condição controle eu tinha a presença de um dos responsáveis pela criança, na condição intervenção, eu também preciso ter a mesma presença do mesmo responsável que estava na condição controle. Ah, Felipe, mas precisa? Precisa se você quer garantir que as duas condições sejam exatamente iguais e que, quando você for observar se o tratamento teve ou não efeito, se teve efeito, que você possa falar, olha, o responsável estava presente nas duas condições, quietinho no cantinho dele. As duas condições foram feitas dentro de casa, no mesmo cômodo, na mesma hora do dia. A criança estava no mesmo horário, no sentido de tinha se alimentado, não estava com fome ou com outras coisas que pudessem estar atrapalhando. Então, as duas condições foram muito iguais. Se teve diferença na condição de intervenção, muito provavelmente essa diferença foi em decorrência do início do tratamento e não de outra coisa. Então, toda essa longa exposição aqui, pessoal, é para salientar esse aspecto mais importante, talvez seja o aspecto mais importante da aula, que é a definição de delineamento experimental, como uma forma de arranjar condições para isolar o efeito de tratamento, entendendo que saber se o nosso tratamento dá certo, se o nosso tratamento de fato é o elemento mais importante, é o elemento que muda o comportamento. Esse é o nosso trabalho quando a gente quando a gente monta um delineamento experimental, quando a gente propõe um delineamento experimental, quando a gente utiliza um delineamento experimental. Tá, joia? Seguindo, então. Colocando de outra maneira, coloquei para vocês também que quando a gente fala de delineamento experimental, o delineamento experimental também é decidir sobre quantos indivíduos participarão, quantas serão as condições do seu experimento em termos de controle experimental, como você vai colocá-las, né? Quando, por quanto tempo e em que ordem as condições serão introduzidas. Essa também é uma questão importante. Ah, mas então tem ordem para começar? Eu posso começar com a intervenção, depois ver o controle, voltar na intervenção? Como é que funciona isso, Felipe? Nós vamos ver isso direitinho com os tipos de delineamentos dos quais vamos falar, tá joia? E quando e quantas vezes as medidas de interesse serão realizadas. Lembrando, pessoal, quando eu falo de medidas de interesse, estou falando de... Exatamente! Estou falando de comportamento-alvo. Então, as medidas de interesse são as medidas relacionadas ou referentes ao comportamento-alvo, aquele comportamento que estamos buscando modificá-lo, né? E quando a gente fala de modificar comportamento, isso pode significar aumento da frequência do comportamento, aquisição de comportamento, diminuição da frequência do comportamento, diminuição da magnitude do comportamento, aumento da magnitude do comportamento. Então, estamos sempre buscando medidas referentes a esse fenômeno chamado comportamento. Acho que vocês já estão carecas de saber disso, mas tio Felipe aqui gosta sempre de deixar as coisas bem niveladas em termos da própria aula, tá bom? Então, nesse caso, o delineamento, acho que faltou uma virgulinha depois de nesse caso. Quem fez esse slide não foi ela.
Nesse caso, o delineamento terá implicações para o planejamento da pesquisa, amostragem e análise de dados. Então, quando você vai delinear uma pesquisa, obviamente, ao fazer isso, isso trará mudanças na tua pesquisa de forma inerente. Bem, mas por que o delineamento permite falar do efeito de uma VI sobre uma VD? Uai, Felipe, mas você não estava falando disso agora? Estava. Então, isso aqui é um chover molhado, mas para que vocês tenham um slide de apoio toda vez que vocês precisarem pegar essa informação de maneira rápida. Então, por que um delineamento permite falar do efeito de uma VI sobre uma VD? Porque, primeira coisa que o tio Felipe falou, as condições, controle e intervenção são exatamente as mesmas, são iguais. Se eu estou no meu quarto e depois estou no meu quarto, a tendência é que eu me comporte mais ou menos da mesma maneira, certo? Porém, se uma coisa diferente aparece no meu quarto em um determinado momento e isso muda a minha forma de agir, essa é a presença de uma VI nesse caso. VI no sentido de variável independente manipulada pelo pesquisador, certo? A gente acaba atribuindo, né, a mudança do comportamento à presença dessa VI. Então, a explicação de que a VI é responsável pelas mudanças na VD ganha força por ser ela a única diferença entre condições. Uai, Felipe, você não falou que se a gente isola o efeito da VI, né, sobre a VD, isolar o efeito significa duas condições iguais, sendo que uma tem a presença da VI. Isso não é suficiente para a gente falar de forma inequívoca que a VI ela é a responsável pela mudança na VD? Olha, quando a gente está falando de cuidados na apresentação dos resultados, quando a gente está falando de uma forma mais, como é que eu posso dizer, parcimoniosa de falar dos nossos resultados de pesquisa e da nossa própria pesquisa, é importante entender que essa forma mais parcimoniosa de falar implica você tomar cuidado com afirmações que seriam, digamos assim, absolutas. Então, se eu tenho um bom experimento, condições muito bem planejadas, se eu tenho uma condição controle e uma condição experimental iguais, e na condição experimental a única diferença é a VI, de fato, o comportamento mudou de fato, lindo, maravilhoso. Você tem vários argumentos no seu delineamento experimental, baseados no seu delineamento experimental, que lhe permitem fazer essa afirmação com mais força. Mas pode ser que novas informações apareçam depois e demonstrem que talvez todo aquele controle, aquele cuidado, ainda assim não foi suficiente, porque outros fatores podem ainda ter influenciado. Então, quando estamos fazendo pesquisas e usando delineamentos experimentais, basicamente estamos fazendo o quê? Estamos eliminando explicações alternativas ou eliminando o efeito de possíveis variáveis estranhas. Nem sempre é como limpar a casa, sabe? Nem sempre a gente consegue limpar toda a sujeira, mas quando a gente tem cuidado, quando a gente se atenta a minúcias, a pontos específicos, a tendência é que a gente limpe muita sujeira, que a coisa fique limpa a ponto da gente conseguir até comer no chão, né? Pois é mais ou menos o que acontece quando a gente propõe, quando a gente faz um delineamento experimental. A gente tenta limpar, em termos de controle, toda aquela possível influência de variáveis estranhas, também chamadas de VS, né, VE, variável estranha, que podem resultar em explicações alternativas. Felipe, a gente consegue fazer isso sempre de forma 100%? Olha, 100% é difícil. Use a linguagem parcimoniosa da ciência e fale: eu controlei todas as variáveis estranhas que eu identifiquei. Logo, olhando para o meu resultado, posso falar com mais força
que a minha variável independente, o meu tratamento, foi o responsável pela mudança no comportamento-alvo. Agora estou aberto, caso alguém me mostre que outras variáveis que não foram controladas talvez possam ter exercido influência. Então é mais ou menos essa nossa postura experimental quando falamos de delineamento. Uma postura mais humilde, humilde, como aquela palavra que vem de humus, humus que vem de chão, que significa pé no chão. Quando você sabe que nem sempre a gente consegue controlar 100% de tudo. É difícil. Então, pessoal, fala-se em variáveis estranhas quando os efeitos de duas variáveis independentes estão entrelaçados. E aí a gente se pergunta qual delas foi responsável pelo efeito. Tá certo? Então, a gente não sabe se tem mais de uma VI, nesse caso, aparecendo. Lembrando que, quando eu estou falando aqui de variáveis estranhas, variáveis que não estão sendo controladas. Você tem uma VI, normalmente, no seu experimento, que é a sua variável de interesse, é o seu tratamento, mas se aparece qualquer outra coisa diferente, isso pode influenciar nos seus dados. Tá bom? Então, quanto menor o número e a força de explicações alternativas, ou seja, quanto menor o número e a força de variáveis estranhas, maior a validade interna do experimento. Aí vocês falam assim, caramba, mas que diacho é esse trem de validade interna que você ainda não tinha falado? Falei, só não usei a palavra validade interna. Mas vamos ver direitinho? Vamos com calma, então? O que é validade interna? Validade refere-se à verdade. Nesse caso, temos a representação correta da informação. Então, a palavra validade fala de uma representação correta da informação ou fala da verdade, certo? Quando a gente fala de interno, interno nesse caso, eu só não coloquei aí, mas fica aqui pela minha fala, interno é interno ao experimento, ao estudo. Então estamos falando então de uma verdade interna ao experimento, interna ao arranjo que você observa, ou que você na verdade usa para fazer a tua pesquisa. Então estamos buscando uma verdade interna. Qual é a verdade interna que buscamos do nosso próprio experimento? Ora, pois, refere-se à capacidade para tirar conclusões sobre relações de causa e efeito de nossos dados, ou seja, possibilidade de inferência de uma relação causal entre variáveis. Validade interna, nesse caso, nada mais é do que a verdade interna do nosso experimento. Será que, de fato, o tratamento foi o responsável pelas mudanças observadas no comportamento? Este é o ponto. Então, quando o meu experimento ele tem validade interna, isso significa, de fato, o meu tratamento foi o responsável pelas mudanças no comportamento do indivíduo. Mas como é que é mesmo, Felipe, que eu sei que foi o meu tratamento e não outras coisas? Ora, porque nas duas condições de controle experimental, mais uma vez, nós temos duas condições iguais, exceto pela presença da VI. Duas condições iguais, duas condições onde as variáveis estranhas que implicam em explicações alternativas, elas foram controladas ou retiradas. Então, validade interna garante a confiabilidade na investigação. Que seria o quê? Quando você tem confiabilidade na investigação, você tem fidedignidade. Fidedignidade e confiabilidade se referem a você está, de fato, foi a tua manipulação a responsável pelo efeito. Esse é o ponto primordial quando a gente fala de validade interna. Então, só para concluir,
verdade interna, o experimento, foi o seu tratamento e não outra coisa que produziu a mudança no comportamento. Se você consegue afirmar isso baseado em provas, e as provas têm a ver com controle experimental de variáveis estranhas, ora, você tem validade interna. Então, tá aí um pouquinho mais de síntese das informações que eu já apresentei. Para obter validade interna, o pesquisador deve planejar e realizar o experimento de tal forma que a variável independente seja a única causa dos resultados. Quando podemos atribuir com segurança os resultados de um experimento ao efeito de uma variável independente, dizemos que o experimento tem validade interna. Ah, legal, Felipe, bacana. Então, validade interna é algo que buscamos diante da criação, da proposição de um experimento. Quando usamos um delineamento, montamos esse delineamento para garantir validade interna. Lembra, se o delineamento é um arranjo de condições para ajudar na comparação, controle experimental, controle e tratamento, o delineamento, ele, quando bem feito, ele garante validade interna. Só que, entendendo que isso é algo desejável, que todo experimento busca validade interna por meio do controle de variáveis estranhas, existem algumas ameaças à validade interna. Aí você fala assim, o quê? Que diacho é isso? Eu tinha um professor que ele falava que esses eram os cavaleiros do apocalipse de todo tipo de experimento. Quem são esses cavaleiros do apocalipse ou essas ameaças à validade interna? Vamos a algumas? Desgaste do instrumento. Aí você fala assim, como é que é, tio? Desgaste do instrumento? Tá novo, zero bala. Dá nada não, irmão. Vamos ver. O que é o desgaste do instrumento? Possibilidade de que uma alteração em características do instrumento de mensuração seja responsável pelos resultados. Imagina, pessoal, por exemplo, você vai fazer um experimento onde você vai fazer um registro, você vai fazer uma quantificação de quantos comportamentos-alvo ocorreram. E aí, você pensa assim, eu poderia, filmar o meu indivíduo e, a partir dessa imagem, eu poderia fazer o registro do comportamento, mas, precisa não. Eu consigo aqui no olhômetro pegar um formulário de registro, e fazer a mão aqui, aconteceu uma vez, opa, marquei. Aconteceu outra vez, opa, marquei. Lindo, maravilhoso, né? Eu consigo fazer isso aqui. Ixi, eita, agora eu não sei se aconteceu ali, se não aconteceu. Eu acho que aconteceu. Ixi, aquilo ali, será que foram 2 vezes? Será que foram? Ou foi uma? Quando a gente começa a ter dúvidas sobre essa questão de mensuração, baseado no tipo de instrumento que estamos usando, esse é um dos exemplos de desgaste do instrumento. Se um instrumento que está sendo utilizado, ele não garante, muitas vezes, uma mensuração precisa, ou até mesmo alguns pequenos ajustes no instrumento, podem ser responsáveis por mudar os nossos dados, isso tem a ver com desgaste do instrumento. Então, alterar os métodos de medição ou sua administração durante um estudo afeta o que é medido. Além disso, se os observadores humanos forem usados, pode ser o julgamento do observador que se altera ao longo do tempo e não o desempenho do sujeito. Sabe aquele observador? Você bota um observador para coletar o dado, ou você mesmo vai coletar o dado. Você começa a coletar o dado, você começa a fazer a observação, registro. Uma hora você acha que ele ali é um exemplo de emissão de comportamento-alvo.
Porém, em um outro momento, um outro comportamento acontece muito parecido com o anterior, mas você já tem uma avaliação diferente, baseada na sua experiência de coleta, que talvez aquilo não seja um comportamento alvo. É igual o juiz marcando falta em futebol, por exemplo. À medida que o juiz vai tendo as suas oportunidades de treino em partidas de futebol. Como assim, Felipe? Oportunidade de treino? Não, o juiz vai ficando mais experiente, né? O juiz vai participando de tantas partidas de futebol que ele já consegue, muitas vezes, identificar se a pessoa caiu de maduro, como se diz, se ela se jogou, ou se de fato ela sofreu uma falta. Então, o observador vai ganhando, essa perícia, o observador vai ganhando com o tempo. E esse tempo, né, onde essa perícia vai sendo desenvolvida, muda à medida que é tirada do comportamento. Então, é muito importante, em todo tipo de delineamento experimental, treinarmos muito bem, de forma muito precisa e anterior o que treinar o nosso exercício de observação e mensuração. Tá joia? Observação, registro e mensuração do comportamento. Isso aí precisa estar muito bem nivelado, apesar de que, ao longo do estudo, é capaz de, se você trabalhar com observadores humanos, isso acabar mudando com o tempo. Aí, quando a gente fala de maquinário, imagina que você está usando um software para coletar equipamento, na verdade, você está usando um software para coletar dado. Se o software dá problema ou em algum momento ele perde a calibragem, por assim dizer, você pode ter dados não precisos, não porque você não fez a sua pesquisa certinho, mas por algum motivo de software houve uma pequena mudança na calibragem, tá? Então, é importante entender que algumas vezes você perde o controle experimental em decorrência, ou você acaba tendo uma ameaça à sua validade interna em decorrência do desgaste do instrumento. Aí, por que a gente fala de ameaça, pessoal? A gente fala de ameaça, que uma ameaça é aquela coisa, né? Pode ser que aconteça. A gente trabalha em prol de não acontecer, mas pode ser que aconteça. Se um software acaba descalibrando, não é culpa nossa, muitas vezes, né? Isso pode simplesmente acontecer. Então, existe essa possível ameaça à validade interna. Então, a gente fala de ameaças nesse sentido, tá? Elas são ameaças constantes, estão aí, podem acontecer. A gente tenta evitar, mas elas ainda assim podem acontecer. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Efeitos de maturação. Aí você, que diacho é isso, rapaz? Maturação, possibilidade de que alterações que ocorrem naturalmente no indivíduo sejam responsáveis pelos resultados, ou seja, ocorrem como resultado da passagem normal do tempo. Gente, você não é a mesma pessoa que você era 10 minutos atrás. Agora, enquanto você está assistindo a minha aula, você se torna uma pessoa mais iluminada. Você se torna uma pessoa mais competente para falar de delineamento experimental, validade interna. Na verdade, eu ia falar que é brincadeira, mas não é brincadeira, não. Você está mais iluminado, sim. Mas o ponto é, muitas vezes, ao longo da passagem normal do tempo, coisas vão acontecendo, a gente vai ficando com fome, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais aborrecido, a gente vai ficando com mais sono, muita coisa pode estar acontecendo ao longo do tempo, que são os efeitos maturacionais, certo? Então, dependendo do tipo de pesquisa que você esteja desenvolvendo, o tipo de estudo que você esteja fazendo, se é um estudo mais longitudinal, você está mais suscetível, sim, a ameaças à validade interna do tipo efeitos maturacionais. Pois, quanto mais o tempo passa, mais provável os participantes ficarem cansados, se sentirem cansados, aborrecidos, mais ou menos motivados em função de fome, sede, mais velhos, experientes, cabreiros, aquela coisa toda, né? Então,
Essa aí é mais uma das ameaças à validade interna que toda pesquisa está mais ou menos suscetível. Mais ou menos suscetível porque, Felipe, obviamente, efeitos de maturação são uma ameaça maior para experimentos ou estudos mais longitudinais ou coletas de dados mais longas. Tá joia? Tem mais ameaça à validade interna? Ei, bichinha que é ameaçada, hein, Felipe? Oh, meu Deus do céu. Pois é, rapaz, mas não é mesmo? Então, vamos ver. Efeitos históricos. Efeitos históricos, pessoal, é qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa de diferente que não seja relacionado ao experimento. Aí você fala assim, ué, mas é coisa demais, né, não, tio Felipe? É coisa demais, né? É coisa demais, é muita coisa. São as experiências únicas que os nossos participantes e sujeitos vivenciam entre uma sessão de coletas e outra, entre as medidas realizadas em uma experiência e um experimento, né? Então, imagina, você faz um experimento, você está fazendo lá o seu tratamento, né? A sua intervenção, aí você faz sua intervenção hoje. Lindo, maravilhoso, tudo correu bem. Aí você faz a mesma intervenção nas mesmas condições no dia seguinte e de repente a coisa desanda completamente. Mesmo participante, mesmo programa de intervenção, mesmo aplicador, mesmo contexto, mesmo tudo. E você tem ali resultados completamente diferentes ou uma mudança comportamental com uma direção completamente diferente. Isso pode ser explicado com base em efeito de variáveis estranhas, que são variáveis históricas. Vai que essa criança, por exemplo, o seu participante, assumindo que seja uma criança, vai que a tua criança foi tomar a vacina, foi tomar um remédio ruim, passou mal, adoeceu, vai que encontrou coleguinhas que, sei lá, fizeram qualquer coisa com ele, passaram a banda nele, fizeram algo que deixaram ele triste, chateado, aborrecido, né? Passou por experiências únicas e elas podem influenciar, enquanto eventos históricos, os nossos resultados posteriormente. Percebe? Então, são experiências únicas que podem acontecer entre as medidas que realizamos no nosso experimento. Esses efeitos históricos também são ameaças contínuas aí à validade interna do experimento, também quando a gente fala de experimentos com duas ou mais sessões acontecendo em dias diferentes, né? Quando a pessoa vai para casa e volta, meu amigo, já pode ter acontecido um mundo velho de coisa, né? Então, baseado nisso, todo experimento que tem mais de um encontro para tirar medidas, ele já está ameaçado em termos da sua validade interna por efeitos históricos. Isso é um problema, Felipe? Olha, desde que o teu delineamento esteja bem montadinho, bem bonitinho, as condições controle experimentais sejam muito, muito, muito parecidas e aplicadas, administradas de tal forma que você consiga conclusões fortes de que a tua VI foi responsável pelas mudanças na VD, pode ser que a gente ganha, como eu disse para vocês, a gente ganha força na explicação do tratamento como variável responsável pela mudança e os eventos históricos, né, como efeitos históricos, acabam perdendo força de explicação. Então é mais ou menos nesse cabo de guerra que a gente trabalha o tempo todo. Por isso que não dá para falar, pessoal, em experimentos, é certeza absoluta que meu tratamento foi o responsável pela mudança no comportamento, sem choro nem vela e amém. Não dá, que você sempre tem essas ameaças constantes à validade interna, tá bom? Por fim, mas não menos importante, testes. Aí você fala, como testes?
testes. Muitas vezes, quando a gente fala de elaborar um experimento, um estudo, antes de você começar um tratamento, você quer avaliar como está o desempenho daquele indivíduo, daquele sujeito, em uma determinada tarefa. Por quê, Felipe? Porque essa tarefa a execução dessa tarefa refere-se ao comportamento alvo, ao comportamento que você espera modificar. Em suma, refere-se a VD. Então, você pode, antes das suas intervenções no seu delineamento, uma condição que a gente chama condição linha de base ou pré-teste, muitas vezes, você realiza a exposição desse indivíduo a um teste, que a gente chama de pré-teste, porque é pré no sentido de pré-intervenção, antes da intervenção, é um teste antes da intervenção, um teste anterior à intervenção, e você faz essa exposição do indivíduo a esse teste. Então, vamos ver se a criança consegue amarrar o cadastro do sapato, antes de eu ensiná-la a amarrar o cadastro do sapato. E aí eu coloco ela para amarrar o cadastro do sapato e fico vendo lá quantos passos de execução ela consegue cumprir nesse momento pré-teste, antes de eu ensiná-la. Em seguida, eu vou lá e ensino ela, utilizo meu tratamento, minha intervenção para ensiná-la a amarrar o cadastro. E depois do meu tratamento, eu faço uma avaliação pós-teste. O que é o pós-teste? Ou o teste? É o teste, é a avaliação do comportamento-alvo do mesmo desempenho depois da intervenção, certo? E vejo quantos passos, depois que ela aprendeu, que ela foi exposta à intervenção, ela consegue executar. Lindo e maravilhoso. Qual o problema aí, então, Felipe, que eu não entendi? Você falou direitinho, delineamento pré-teste, intervenção, teste. Não vejo qual o problema, ameaça da validade interna. Ora, alguns autores observam que, na verdade, alguns autores de várias ciências observam que a mera exposição do indivíduo a um teste, nesse caso ao pré-teste, pode ter efeitos sobre o desempenho em testes posteriores. Existem pesquisas, inclusive, que são compostas apenas para avaliar efeito de exposição a pré-teste. Você fica expondo a criança ou o indivíduo a pré-testes apresentados de forma seguida, e depois você faz um pós-teste, apenas, sem intervenção nenhuma. E você vê que a mera exposição ao pré-teste já é diferente, já produz resultados diferentes no pós-teste, tá certo? Diferente de participantes que nunca fizeram um pré-teste e já foram direto ao pós-teste, ou foram direto para a intervenção com um teste. Tá? Então, muitas experiências fazem pré-teste com sujeitos assim. Muitas experiências ou muitos experimentos fazem pré-teste com sujeitos para estabelecer que todos os sujeitos estão no nível, faltou ali, tá? Desculpa. Estão no mesmo nível, tá? No mesmo nível inicial do experimento. Estamos falando aqui, por exemplo, de pré-testes de sujeitos que estão no delineamento de grupo. Então, quando eu vou fazer, a gente vai falar disso ainda, calma aí, mas quando eu vou falar de grupos, quero comparar o efeito de intervenções entre grupos, eu preciso fazer, às vezes, pré-teste com os sujeitos, pré-testes iniciais com o grupo A, com o grupo B, para ver se de fato esses grupos eles são similares, são parecidos. Porque os grupos são as minhas condições. Se grupos de pessoas, o grupo A é muito parecido com o grupo B em termos de scores, em termos de similaridades, ora, quando eu começar um tratamento com um dos grupos,
Se esse tratamento produzir mudanças no score do grupo, eu acabo atribuindo validade interna ao meu experimento, porque a minha VI foi responsável, o meu tratamento foi responsável pela mudança do grupo B, em comparação ao grupo A, que permaneceu imutável por não ter sido exposto ao tratamento. Então, aqui, quando a gente faz pré-testes em sujeitos para estabelecer que todos os sujeitos do grupo são similares, uma consequência do pré-teste é que ele pode alterar o desempenho dos indivíduos em testes posteriores, que medem o mesmo domínio, além de quaisquer efeitos causados pelo próprio tratamento. Então, é muito importante nos atentarmos ao fato de que a mera exposição a testes ou pré-testes pode trazer uma implicação na mudança do comportamento. É aquela velha máxima sociológica, por assim dizer, não sei se sociológica ou antropológica, talvez as duas, né? Mas o mero ato de se observar um fenômeno já o modifica. O mero ato, nesse caso aqui, de pré-teste, de pré-testar, né? Já modifica o fenômeno de interesse. Porque o pré-teste é uma observação inicial. O mero ato de observar já modifica o fenômeno. Tá? Só para encerrar essa parte, para que fique bastante claro, é aquela velha história dos, agora sim, antropólogos. Os antropólogos que vão para florestas, para selvas, investigar tribos indígenas que vivem de forma isolada do resto da civilização, quando eles chegam lá para observação, se eles começam, por mais que eles tentem ser neutros em termos de participação na tribo indígena, pô, o indígena lá, o índio, ele tá vendo que ele está sendo observado. O cara não está falando nada com o indígena, não está atrapalhando a rotina dele, não está perguntando nada, não está fazendo questionário de nada. Mas o mero ato de ter alguém ali te olhando, isso já muda o teu comportamento em relação ao que você está fazendo. Percebem? É exatamente essa questão. Que é a mesma questão de o que fazemos no elevador quando percebemos que tem uma câmera. Opa, nada de dedinho no nariz. Não, não. Se não tivesse câmera, quem sabe? Brincadeira. Vamos lá, então. Bem, estávamos falando então de validade interna e algumas ameaças. É importante ressaltar, pessoal, quando eu falo de algumas ameaças à validade interna, eu não estou falando de todas. Esses aqui são apenas os cavaleiros do Apocalipse, né? São apenas os cavaleiros do Apocalipse, de acordo com esse meu ex-professor. Algumas ameaças mais graves, evidentes, que todo tipo de experimento acaba sujeito, mas existem outras ameaças à validade interna também, mas eu apresentei para vocês as mais importantes. Lindo e maravilhoso, Felipe. E sobre validade externa? Se tem interna, tem externa. Se a validade é uma palavra que se refere à verdade, se interno é interno ao experimento, se temos validade externa, estamos falando de verdade externa ao quê? Ao experimento. Mas externa ao experimento, validade, verdade externa ao experimento, é o quê? O que isso quer dizer? Isso nada mais é do que a capacidade de generalização dos resultados obtidos com a amostra da pesquisa para a população-alvo de onde ela foi retirada. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de validade externa, nós estamos querendo responder a seguinte pergunta: será que os meus achados, os meus resultados, os resultados da minha pesquisa que eu fiz com, sei lá, com 3 indivíduos, será que eu acharia
esses mesmos resultados, conseguiria esses mesmos efeitos se eu fosse trabalhar com outros 3 indivíduos? Se eu fosse trabalhar com outros 20, 100, 1000 indivíduos, será que eu teria os mesmos efeitos, assumindo que eu estou usando o mesmo tratamento, os mesmos procedimentos? Essa é a pergunta que a gente busca responder, a pergunta que está por trás, quando a gente pergunta: o meu experimento tem validade externa? Estamos perguntando, em outras palavras, os resultados da minha pesquisa são generalizáveis para outras populações, para outros contextos, para outros momentos, em termos de época, em termos de ano, né? Então é isso que a gente busca, que a gente pergunta quando a gente pergunta se um experimento ele tem validade externa, tá? Se os nossos resultados se generalizam para outros contextos que não aquele contexto de pesquisa. Lembrando que, muitas vezes, quando a gente fala de experimento, quando a gente fala de pesquisa, estamos falando de uma situação propositalmente construída ou artificialmente construída para gerar observações precisas sobre determinados fenômenos. Observações que nos ajudarão a fazer registros, elaborar medidas ou retirar medidas e comparar medidas. Então, a situação experimental, muitas vezes, ela é uma situação deveras artificial. Então, quando a gente pergunta se os nossos resultados seriam observados em outros contextos que não aquele contexto artificialmente construído, essa não é uma pergunta trivial. Essa é uma pergunta por demais importante, dado que o experimento ele busca controle de variáveis estranhas para verificar efeito de tratamento, efeito de intervenção. Mas, à medida que isso vai se desenvolvendo, a pesquisa, os resultados vão ganhando robustez, o procedimento vai se consolidando, a gente acaba desenvolvendo técnicas que depois são utilizadas, técnicas comportamentais que depois são utilizadas em outros contextos, contextos de intervenção, contextos de ensino-aprendizagem, e assim sucessivamente. Então, quando chega nesse nível, né, de uso daquilo que foi estudado em pesquisas anteriores, no nível onde nós estamos falando do desenvolvimento de uma tecnologia oriunda de pesquisa científica, rapaz, isso mostra que que o estudo ele tinha validade externa, sim. Ele tinha validade externa porque a validade externa refere-se a verdades extra-pesquisa, refere-se à generalidade dos achados para outros contextos, outras populações, outras situações. Então, o objetivo de atingir elevada validade interna, algumas vezes pode conflitar com o objetivo de atender validade externa. Sabe quando eu acabei de falar aqui para vocês que muitas vezes o nosso experimento, principalmente experimentos básicos, nós temos a análise experimental do comportamento, né, a EC, que trabalha com pesquisas básicas dentro de laboratórios, muitas vezes com comportamento com princípios comportamentais, observando comportamentos de animais. O analista do comportamento está interessado em comportamentos de animais? Diretamente interessado no comportamento animal? Verdadeiro ou falso? 1, 2, 3. Falso.
analista do comportamento não tem interesse nenhum no comportamento de animais ou no comportamento animal. O analista do comportamento tem interesse nos princípios básicos que regem o comportamento enquanto fenômeno natural. E o animal, ele é um meio para avaliar, testar, observar esses princípios comportamentais. E quando a gente fala de uma artificialidade, às vezes exagerada, ou pior que não dá nem para falar assim, artificialidade exagerada. Um experimento dentro de um laboratório, ele é artificial em vários sentidos. Artificial no sentido de construído, certo? Construído cada elemento do experimento. É deliberadamente construído para funcionar, ou para agir, ou para estar de determinada maneira. As coisas não são deixadas ao acaso. Dentro de um laboratório, nós tentamos eliminar o acaso, nós tentamos controlar todas as variáveis possíveis. E aí, algumas vezes, quando a gente fala de validade externa, contrastando com validade interna, pode ser, na visão de alguns autores, que a validade externa acaba sendo prejudicada, ou seja, a generalidade dos dados acaba sendo prejudicada quando um experimento possui grande ou elevada validade interna por controle de variáveis. E, Felipe, ainda não entendi. Olha só, se eu controlo todas as condições do meu experimento, se eu controlo a temperatura do ambiente da minha sala, se eu controlo o nível de luminosidade da minha sala, se eu controlo os ruídos, se eu controlo os objetos, se eu controlo a decoração, se eu controlo o nível de saciação dos indivíduos, se eu controlo a direção para onde eles estão olhando, né? Tem máquinas, equipamentos, muitas vezes, você encaixa o rostinho para que eu tenha ali um registro do teu movimento ocular. Quer dizer, isso é uma questão, esse posicionamento da face, da cabeça, é algo artificialmente produzido dentro de um laboratório para garantir que eu vou captar as medidas do meu movimento ocular ali. E isso não acontece fora do laboratório. Se eu estou falando de validade externa, ou seja, o dado, o movimento ocular, então, será que ele vai replicar em outras situações que não aquela de laboratório? Com outras populações, com outros ambientes, com outras situações, etc. Às vezes fica difícil você chegar a essa conclusão de validade externa, de elevado nível de validade externa, dado um elevado nível de validade interna. Percebe? A grande artificialidade que tem como objetivo garantir controle experimental para garantir que o seu tratamento foi responsável pelas mudanças no comportamento, isso é garantido por meio de uma busca por elevado nível de validade interna. Isso pode, em algum sentido, prejudicar, de acordo com alguns autores, a validade externa ou generalidade dos resultados. Tá? Experimentos de campo são uma forma de os pesquisadores tentarem aumentar a validade externa de seus experimentos. Então, quando você vai fazer um experimento de campo, quando você vai fazer um estudo fora do laboratório, busca-se com isso, em alguns momentos, você aumentar a validade externa dos seus resultados. Então, como assim? Busca-se com isso, então, aumentar a validade externa, pois você garante maior generalidade dos seus resultados. Tá? Isso sempre funciona, Felipe? Muitas vezes funciona em pesquisas aplicadas, dado que as intervenções ou os tratamentos em pesquisas aplicadas, eles são robustos ao nível de garantir efeito
do tratamento sobre AVD, independente de outras variáveis que podem estar ali presentes ao mesmo tempo. Aí você fica se perguntando assim, então quer dizer que se eu tenho uma VI, uma variável independente, um tratamento robusto, bem pensado, bem desenvolvido, capaz de exercer influência sobre o comportamento, independente das outras coisas que estejam acontecendo, ainda assim, então nesse caso eu posso falar em validade interna? Pode. Imagina, vamos pegar uma situação besta. Gente, a gente sabe que a temperatura do ambiente no qual estamos influencia o nosso comportamento em alguma medida, certo? Sabe quando às vezes está quente pra caramba, que você pega, sei lá, você pega alguma coisa e começa a se abanar? Ai, meu Deus do céu, mas que dia quente, Senhor! Abriram as portas do inferno, né? Às vezes a gente fica aborrecido por estar num dia muito quente. Às vezes a gente fica mais devagar em dias muito frios ou mais esmorecido em dias muito quentes, etc. Então a temperatura influencia. Sabemos disso. Em maior ou menor grau, a temperatura do ambiente influencia. Mas é engraçado que em várias pesquisas, várias, muitas mesmo, os pesquisadores não se dão o trabalho de garantir um controle da temperatura. Por quê? Ora, é uma variável que, em maior ou menor grau, influencia o comportamento dos indivíduos. Por que eu não controlo sempre a temperatura de forma padrão em todo e qualquer experimento? Porque muitas vezes a tua intervenção ela exerce influência suficiente no comportamento do indivíduo a ponto dessa variável se tornar irrelevante no controle do comportamento naquele contexto de intervenção. É mais ou menos assim. Você está assistindo um filme super, hiper, mega legal, né? E aí, você está com um balde de pipoca no seu colo, você está com o seu cônjuge do ladinho, com a mãozinha na tua perna, um ar-condicionado, às vezes, trincando no gelado ali, um tantinho só de refrigerante, assim, uns 2 litros de refrigerante do lado ali. Mas sabe aquela cena do filme que ela te absorve completamente, que você esquece a mão que está na sua perna, você esquece o balde de pipoca, você esquece o refrigerante, você esquece tudo e você esquece o frio. Você tá ali, caraca, velho, que massa. O que é isso, pessoal? O filme, enquanto variável, está exercendo mais influência sobre o comportamento do que outras variáveis naquele momento. É disso que estou falando quando muitas vezes vamos a campo realizar os nossos experimentos, porque nós temos, às vezes, segurança de que a nossa intervenção exercerá uma influência tal que outras variáveis acabarão sendo, digamos assim, tendo menor influência ou nenhuma influência significativa sobre a mudança do comportamento, e sim o nosso tratamento. Ok? E uma breve consideração sobre validade interna e externa. Essa é uma breve consideração interessante, porque como vocês viram, como eu dei a entender, eu sugeri nesse momento, a impressão, né, é que validade, é que estamos lidando com um cobertor curto, né? Se eu cubro a cabeça, eu descubro os pés. Se eu cubro os pés, eu descubro a cabeça. Se eu tenho validade interna, eu perco validade externa.
Se eu tenho validade externa, eu perco validade interna, porque eu perco total controle das condições ambientais. Felipe, mas é cobertor curto mesmo, meu amigo? Não é possível? Será? Oh, não, oh, não, oh, não, 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 não. Então, o que acontece sobre validade interna e externa? Pessoal, em um experimento competente, não tem como você pensar em validade externa ou generalidade dos seus dados se você não tem validade interna, se você não garante que a tua manipulação, que o teu tratamento é o responsável pela mudança no comportamento. Então, por mais que tenha dado a entender durante a minha fala que validade interna e externa são coisas distintas, na verdade, elas estão intrinsecamente relacionadas. Em geral, estudos de laboratório possibilitam controlar um maior número de variáveis estranhas do que em estudos de campo e em estudos naturais, garantindo uma maior validade interna. Por outro lado, experimentos naturais de campo são mais realistas do que estudos de laboratório, aumentando em teoria a validade externa dos resultados. É possível ter validade externa sem que haja garantia de validade interna? Como é que eu vou falar de generalidade de dados para outras populações se eu não tenho certeza que os meus dados são oriundos da minha intervenção e do meu tratamento? Não dá. Percebem? Não dá para falar de validade externa sem necessariamente garantir algum nível alto de validade interna. Porque se o meu experimento não tem validade interna logo de início, o efeito ou a falta de efeito sobre o comportamento pode ser explicado por qualquer coisa. Percebem? A validade interna, como eu disse para vocês, um alto nível de validade interna implica uma única explicação para a mudança do comportamento: presença de VI ou tratamento. Tratamento é responsável pela mudança da VD. Sem validade interna, eu não posso fazer essa afirmação. O meu tratamento produz efeito sobre o comportamento. Se eu não posso fazer essa afirmação, o que adianta esse dado eu falar, olha, eu não sei o que produziu efeito na mudança do comportamento. Pode ter sido meu tratamento, pode ter sido um monte de coisa. Não tem validade interna. Vamos ver se a gente consegue a mesma coisa em outros contextos? Vamos ver se a gente consegue a mesma coisa o quê? Vamos ver se a gente consegue produzir o mesmo erro em outros contextos? Não dá. Não dá para falar de generalidade em outros contextos se você não tem validade interna, a busca por uma relação causal ou uma minimização de explicações alternativas no teu experimento. Não dá, ok? Então, validade interna e validade externa estão intrinsecamente relacionadas. Um experimento que tem validade interna, aliás, a validade interna é entendida como pré-requisito para buscar validade externa. Lembrando, pessoal, que validade externa tem a ver com generalidade dos resultados, então, será que os resultados replicam? A pergunta é essa. Replicação é a palavra que está por trás quando a gente fala de validade externa. Se os dados não replicarem, não tem generalidade, não tem validade externa. E os dados tendem a replicar de experimento para experimento quando há alto nível de validade interna. Beleza? E aí a gente chega aqui no nosso último slide, que vai introduzir, que vai finalizar a apresentação aqui, e depois introduzir a próxima.
Então, legal, Felipe. Então, falamos sobre o que é um delineamento. Delineamento enquanto uma forma de arranjar condições de controle experimentais que busca uma demonstração inequívoca de que o tratamento é responsável pela mudança do comportamento. Quanto mais inequívoca for essa afirmação, quanto mais força tiver essa afirmação, meu tratamento é responsável pela mudança no comportamento, maior o nível de validade interna. Validade interna é um pré-requisito para a validade externa, que é a generalidade dos dados ou a replicação dos mesmos dados em outros contextos, em outras populações, em outras situações, em outros comportamentos. Então, tá. Só existe um delineamento experimental, um tipo de delineamento? O arranjar condições de controle e condição experimental é o arranjo de que jeito? Quem que vem primeiro, quem que vem depois? São quantas? Bem, primeira informação importante, não há um número exato de quantos são os tipos de delineamentos experimentais. Como eu disse para vocês, pelo delineamento experimental, por definição, ser uma forma de arranjar condições, existe nesse caso, por definição, uma flexibilidade para o experimentador, para o pesquisador, de fazer os arranjos que ele quiser, desde que esses arranjos garantam uma explicação inequívoca sobre os efeitos da AVI sobre a VD. Então nós vamos falar de um número ilimitado de delineamentos, Felipe? Não. Nós vamos falar sobre dois grandes delineamentos: delineamento entre grupos e delineamento intrassujeito, ou delineamento de sujeito único, também é um outro nome que vocês vão achar na literatura. E dentro desse delineamento intrassujeito, ou delineamento de sujeito único, vamos também trabalhar com seus subtipos. Qual é a ideia quando começarmos a falar sobre delineamentos, tipos de delineamentos? Nós vamos trabalhar em cima da questão de pontos fortes e fragilidades. Todo delineamento, enquanto uma forma de arranjar condições, ele tem suas próprias fragilidades, assim como tem os seus pontos fortes do porquê eles são utilizados. Então, aqui vocês vão ver que na questão de delineamentos, tipos específicos de delineamentos, aí sim vai ser meio que cobertor curto. Às vezes a gente acaba cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Mas existem delineamentos que deixam só a pontinha do dedo do lado de fora. Para ajudar na metáfora aí, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar essa parte da aula. O professor Felipe volta depois com delineamentos entre grupos e intrassujeito. Se você quiser fazer uma pausa, agora enquanto eu pego uma água, você está me ouvindo ainda? 1h12 eu parei. Alô?